Oi pessoal, meu nome é Luciana, eu sou aluna do curso de Geografia na PUC Minas e essa é mais uma videoaula do PUC Ensina. E hoje eu vou contar para vocês a história do mistério por trás dos rios Negro e Solimões. Estes serão os tópicos que iremos discutir. Essa é uma das principais atrações turísticas de Manaus, capital do Amazonas. A confluência dos rios Negro e Solimões resulta no que no Brasil conhecemos como Rio Amazonas, a jusante da cidade de Manaus. A mistura das águas pretas do Rio Negro com as brancas do Rio Solimões resulta num objeto de atração turística mundial. Localizado na porção central da planície amazônica, o Rio Negro drena a porção mais a oeste do escudo das Guianas. Mas antes de descobrirmos o que está por trás desse grande mistério, vamos entender o contexto histórico desses rios. O Rio Negro era chamado pelos indígenas de Rio Quiari, Guriquacuru ou Eneá. Descoberto em 1541 pelo espanhol Francisco de Orellana, o Rio Negro foi utilizado pelos espanhóis como acesso de suas colônias ao Oceano Atlântico. A partir do fim do século XVI, expedições dos Países Baixos e da Inglaterra chegaram ao norte do Brasil e colonizaram territórios ribeirinhos. Ciente das atividades dos dois países na região, a coroa portuguesa enviou tropas à Amazônia e expulsou os outros colonizadores em meados do século seguinte. No século XVIII, com a presença dos jesuítas, que catequizaram os índios e ampliaram a agricultura no local, a dominação da região por Portugal foi facilitada. Em 1755, o controle foi consolidado com a criação da capitania de São José do Rio Negro. Em suas margens, entre os atuais municípios de Coari e Anamã, havia as tribos dos Uirimaguás. Esses mesmos povos receberam diversas variações ao longo dos séculos e cada cronista os nomeava de forma diferente, como Jorimã, Sorimões e Sorimão. No entanto, nos dias atuais, o rio Solimões é denominado de forma distinta e esse rio possui uma extensão navegável total de 1.620 quilômetros, sendo grande fonte de alimento, transporte, comércio, pesquisas e lazer. O rio Solimões, que nasce nos Andes peruanos e tem uma água de aspecto barroso, devido a uma carga de sedimentos vindos da erosão de solos de origem vulcânica, faz o percurso em uma velocidade aproximada de 4 a 6 km por hora, sendo esse rio mais veloz que o outro. Para além disso, o Rio Negro, por sua vez, carrega uma grande quantidade de matéria orgânica, desde sua nascente lá na Colômbia, o que dá o tom escuro à sua água, correndo a apenas cerca de 2 km por hora. Isso tudo faz também com que os dois rios tenham uma acidez distinta. Enquanto o Rio Solimões possui um pH de 7, o Rio Negro possui um pH estimado de 5,5. E tudo isso faz com que a biodiversidade nos dois rios seja também bem diferente, havendo assim espécies endêmicas como peixes que só nascem em um dos rios. O Rio Negro, com suas águas escuras, e o Rio Solimões de água barrenta proporcionam um dos mais impressionantes fenômenos da região amazônica. É o chamado Encontro das Águas, em que os dois rios correm lado a lado ao longo de um percurso de 6 quilômetros, sem se misturar. E essa mistura das águas não acontece principalmente porque a composição química, a temperatura e a velocidade dos dois rios são diferentes. A densidade da água é um desses fatores, onde o Rio Solimões é mais denso que o Rio Negro, e em função dos sedimentos que estão em suspensão. O Rio Negro chega a até 5 graus mais quente que o Rio Solimões. Mito ou verdade? Há uma história de que as cheias do Rio Solimões são controladas pelos degelos dos Andes. Isso não é verdade. As chuvas são a verdadeira fonte do aumento das águas na região, que resultam nas cheias dos rios amazônicos. As montanhas dos Andes, com ou sem geleiras, não representam nem 15% do total da área da bacia. Diante disso, cabe ressaltar também a importância que esses rios possuem para as comunidades locais, que dependem dos mesmos para sobreviverem. E para saber mais, eu recomendo para vocês que assistam um documentário que se chama Encontro das Águas, disponível no YouTube, e retrata muito bem sobre essas maravilhas naturais dos nossos ecossistemas. Então é isso, muito obrigada pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima!